Vamos ler juntos nessa noite Oséias capítulo 5. Capítulo 5 do livro do profeta Oséias. Aleluia. Vamos exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus com essa palavra. Depois da leitura, cada um vai elevar ao Senhor aí as suas orações, conforme aquilo que o Senhor os conduzir. Amém? Então leiamos juntos Oséias capítulo 5. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora, a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho, para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatá-los-ei e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: Aleluia. O texto que nós lemos hoje, capítulo 5 de Oséias, dentro desse texto nós meditaremos neste tema que aí está, repitam depois de mim: povo em estado constante de pecado. Muito bem, glória a Deus. Existe uma coisa que acontece,
pelo menos antigamente acontecia, né, quando não tinha celular, essas coisas todas. Quando a energia acabava, né, você acendia velas lá em casa, nas casas, né, para iluminar, mas às vezes apagava, às vezes alguém fazia uma espécie de apagar tudo, ficar todo mundo no escuro. Mas quando estava no escuro, sem energia, é natural que os nossos olhos, a retina, a pupila se dilata, e os nossos olhos trabalham para se adaptar àquela realidade de escuridão. E quando a energia demorava um pouco a voltar, a gente começava até a enxergar as pessoas assim, mesmo no escuro. Aí de repente a energia chegava, queimava assim os olhos, né? A gente sentia aquele impacto porque as pupilas estavam dilatadas, os olhos estavam acostumados com a escuridão e de repente chegou a luz. Estou usando essa ilustração para tomar cuidado com as suas circunstâncias, com o ambiente ou ambientes que você constrói. Sabia que nós construímos os nossos ambientes? Nós construímos as nossas circunstâncias, especialmente dentro de casa, mas também em ambiente de trabalho ou aonde quer que estejamos, a gente constrói o ambiente. Muito cuidado para que o ambiente que você constrói e se sente ali à vontade, não seja um ambiente de trevas. Porque o seu espírito, a sua alma, se acostuma com as trevas. E quando você se acostuma com as trevas não parecem mais trevas, porque você mesmo nas trevas acha que está enxergando alguma coisa. Quando Jesus disse, Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E se entreis em tentação, tem muitas coisas que se dizer sobre isso. Uma delas é não entrar num estado de trevas, achando que é luz, num estado que você pensa que está confortável, mas está na verdade afastado de Deus. Um ambiente que você criou onde Deus não é bem-vindo nele. Um ambiente onde você criou onde Deus não pode estar reinando nele. E você criou esse ambiente. E você criou essas circunstâncias. E está achando que está tudo bem. Existem grandes diferenças entre atos de pecado, cometer um ato de pecado e entrar num estado de pecado. Outra ilustração. Já esteve dirigindo por aí em estradas e teve que entrar, passar dentro assim de um lugar que está cheio de neblina, onde você não enxerga nada à sua frente. O estado de pecado deixa tudo nebuloso, deixa tudo em neblina, e você não consegue enxergar nada, mas você tem a tendência de se acostumar com essa realidade, de se conformar com essa realidade, de se adaptar a essa realidade. Assim estava a nação de Israel na época do profeta Oséias, mesma época do profeta Isaías. Eles estavam cegos espiritualmente à sua própria realidade e não estavam enxergando que estavam vivendo em constante estado de pecado. Estado de pecado é pior do que ato de pecado. Um ato de pecado é um ato isolado e de repente você viu que errou e você se sente mal com isso, porque o Espírito Santo dentro de nós nos convence de pecado. Mas o estado de pecado é uma coisa que chega, que vai chegando assim, que vai te envolvendo, e você não consegue enxergar nada.
assim dissimuladamente, sem você perceber, e daqui a pouco você está envolvido por uma nuvem de iniquidade e achando normal. É assim que o diabo age no mundo, tentando envolver as pessoas no pecado, até que elas achem o pecado normal e achem que está tudo bem com elas, quando na verdade não está, estão em estado de pecado. Então, cuidado com as circunstâncias que você cria ao seu redor, circunstâncias que você cria, ambiente que você constrói em sua casa, onde quer que você vá. Quando você chega num ambiente onde outros construíram aquele ambiente com um ambiente de iniquidade, você que tem o Senhor não vai se sentir bem ali. E se você se sente obrigado a ficar ali, então é um perigo de você se acostumar e de repente não achar mais que aquilo está errado, é normal. O pecado não é normal. O pecado é a causa da tragédia da humanidade e é a causa pela qual a maioria esmagadora dessa humanidade é lixo. Por que é lixo? Porque eles vão para a guiena. A guiena, que foi como Jesus chamou o lago de fogo e de enxofre, era um nome dado para o lugar onde se incinerava lixo em Israel. Isso era a guiena. A maioria da humanidade é lixo, mas se acham muito bonitos, se acham muito cheirosos, se acham muito alegres, se acham muito felizes, se acham normais, porque não tem luz, é só trevas, estão acostumados a enxergar nas trevas. Por isso, quando um pecador se converte, ele vê grande luz. Paulo chegou a ficar cego quando viu Jesus na sua conversão. E também foi profetizado: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Jesus não é trevas, hein? Jesus é a luz. Jesus é a luz. Cuidado para não se acostumar com as trevas em meio às quais nós vivemos e convivemos nesse mundo, nessa terra. O povo que está aí fora, como Israel, é o povo em constante estado de pecado. É nisso que vamos trabalhar aqui no capítulo de número 5 do livro do profeta Oséias. O texto que vai do capítulo 4 até o capítulo 7 é a primeira parte do desenvolvimento. Oséias tem um desenvolvimento que vai do 4 ao 13 e do 4 ao 7 a primeira parte, tá? Primeira parte. E de 4 ao 7 nós vimos no sábado passado que o capítulo 4 é como uma introdução, cujo título é, diga, Povo Sem Conhecimento. Por isso, esse povo sem conhecimento é um povo, lá o texto todo do 4 ao 7, diga, corrupção de Israel. Povo de Deus sem conhecimento é um povo corrupto. Ok? Gente que se diz povo de Deus, mas sem conhecimento, é gente corrupta. E Deus, então, levanta o profeta Oséias, levanta o profeta Isaías e outros profetas para fazer o desenvolvimento aqui da primeira parte, que vai do capítulo 5 ao 7. Repita, exortados a ouvir. Ouça. Só que como Deus falou ao profeta Isaías no capítulo 6, ele disse:
Eis que eu vou te enviar para um povo que, apesar de ter ouvidos, não ouve. E é interessante o que diz a palavra de Deus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, quando pregava as parábolas para o povo, no final ele colocava essa assinatura nas suas parábolas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque quem tem ouvidos para ouvir? Todo mundo tem ouvidos, mas não é dos ouvidos naturais que ele estava falando. Ele estava falando de ouvidos espirituais. A maioria das pessoas são espiritualmente surdas. Por isso elas foram representadas por aquele homem surdo que Jesus curou, colocando o dedo no seu ouvido e dizendo em aramaico: Éfeta, abre-te. A partir do momento em que Jesus curou a sua audição, ele passou a ouvir. Agora, a realidade espiritual é esta: que o Senhor só cura a audição dos eleitos que vão ouvir a sua palavra. Portanto, quando ele diz: quem tem ouvidos, é porque é eleito. Os que não são eleitos, eles não têm ouvidos. Eles vão ouvir palavra a vida toda e não vai adiantar nada na vida deles, porque eles não têm ouvidos. Quem tem ouvidos espirituais, porque Deus lhe deu ouvidos espirituais. Mas a exortação a ouvir é uma exortação bíblica para todo mundo, embora a maioria não vá ouvir jamais. Então esse é o título principal aí desses capítulos 5, 6 e 7 de Oséias. Repita de novo: exortados a ouvir. Esses capítulos estão divididos assim, ó. Capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 14, Deus fala assim: despedaçarei. O que ele diz, despedaçarei? Eu vou despedaçar a monarquia em Israel, eu vou despedaçar o reino de Israel, porque o reino de Israel se tornou um reino iníquo. O norte, que também é chamado de Israel e chamado de Efraim, que tinha 10 tribos, foi todo despedaçado, destruído pelo cativeiro assírico. E o sul, cuja maior tribo era a tribo de Judá, junto com a tribo de Benjamim e de Levi, não foram despedaçados completamente, porque em Judá estava a linhagem messiânica, mas foram levados para a Babilônia, e no cativeiro babilônico muitos morreram, muitos foram despedaçados. Deus cumpriu essa palavra aqui, despedaçarei. Palavras que crentes hoje não aguentam ouvir, acham que Deus não fala isso. Não, Deus é amor. Essa pregação de Deus é amor fechou os ouvidos dos crentes a serem exortados, a serem admoestados na palavra. E a maioria da palavra, a palavra que foi dada em amor e por amor, a maioria da palavra não é de amor. A maioria da palavra é de exortação e de admoestação, porque Deus não passa a mão na cabeça de quem Ele ama. Deus corrige a quem Ele ama. Deus disciplina a quem Ele ama. E essas palavras são palavras bonitas, porque na verdade está escrito: Deus castiga a quantos Ele ama, para corrigi-los e discipliná-los. Amor não é essa porcaria que chamam de amor aí hoje, que não tem correção, que não tá, não vou corrigir porque eu amo, não vou disciplinar porque eu amo. Você é um hipócrita. Isso não é amor. Quem ama, corrige. E quem ama a Deus, recebe
correção de Deus. Por isso a Escritura diz, olha, não corrija o ímpio, porque ele se levantará contra você, ele vai ficar com raiva de você. Quando pessoas que recebem exortação, aqui uma palavra de exortação, e fica com raiva de mim, como se fosse eu, se essa palavra fosse minha, não do Senhor, ficam com raiva, estão provando que são ímpios. Não corrija o ímpio, porque ele ficará com raiva de você. Corrija o justo, e ele vai receber essa correção como se fosse óleo na sua cabeça. Sabe por que aqui eu não tenho óleo para colocar na cabeça de vocês? Porque eu coloco o verdadeiro óleo na mente de vocês, que é a palavra de Deus, que entra aí para corrigir, disciplinar, exortar e formar em você o caráter de Cristo. O justo recebe como óleo, o ímpio se arrepia e odeia essa palavra. Aí sai por aí buscando palavras mais gostosas de ouvir para a sua mente, para a sua cabeça, como sentindo comichões, coceiras nos seus ouvidos, para ouvir coisas que lhe sejam agradáveis. Ouvir o que querem ouvir e não o que precisam ouvir. Pais que bajulam filhos os estragam. Pais que disciplinam filhos os edificam. O nosso Pai faz assim conosco. Aleluia. E quem não ouve, então, ele despedaça. Oséias 5:15 até o capítulo 6 completo, que termina no versículo 11, é um capítulo no qual Deus chama ao, diga, conhecimento. Por isso nós vamos ver na semana que vem o capítulo 6, né? Conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. Vimos no capítulo 4, a semana passada, que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Mas o conhecimento está aí. A Bíblia, todo mundo tem Bíblia, não falta o conhecimento. Essa falta é porque rejeitam o conhecimento. Querem as bênçãos de Deus, querem as curas, querem os milagres, querem prosperidade, querem todos os benefícios que Deus possa lhes dar, mas não querem o conhecimento de Deus. O conhecimento eles rejeitam. Só que a vida eterna é conhecimento. Jesus disse, orando, João 17:3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Mas eles rejeitam o conhecimento e passam a viver em caminhos de, Oséias 7, de 1 a 16, diga, falsidade. A palavra é a verdade. Tudo fora da palavra é mentira, e toda mentira é falsidade. Falsidade é isso aqui, ó, fora da palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, tudo é falso. Fora da palavra de Deus, tudo é fake. A palavra de Deus é good news, boa nova. Fora da palavra, fake news, falsidade. Tudo é falsidade. Fora da palavra, tudo é falsidade. A verdade é a palavra de Deus. Muito bem, nós vamos ficar com esse primeiro pedacinho aí, que é despedaçarei, né? Despedaçarei do versículo 1 ao versículo 14, do capítulo 5 que nós lemos hoje. E como que Deus vai fazer isso? Né? Ele diz assim, do 1 ao 7, o texto é profecia, diga, contra Israel. Deus
não a favor do seu próprio povo, Deus contra o seu próprio povo. Por quê? Porque esse povo está em pecado. Deus não fica a favor do seu povo quando esse povo está em pecado, não. Deus fica contra eles. Deus é contra o seu próprio povo se o seu povo estiver em pecado. E aí ele levanta os profetas como Oséias, né, para que a sua profecia seja como o toque do shofar. Oséias 5, de 8 a 14, ele diz, repita, tocai a trombeta. Em hebraico, tikiu shofar, tocai a trombeta. A trombeta representa a pregação da palavra, dizendo warning, estou avisando, eu estou falando, eu sou Deus, eu estou falando. Ai de quem não ouvir a minha voz, eu os despedaçarei. Tocai a trombeta. A palavra de Deus é para que as pessoas recebam temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O amor só vem depois. O amor só vem com o verdadeiro conhecimento de Deus, que aí, conhecendo a Deus, o amor vai lançando fora o temor. O amor vai substituindo o temor, mediante o conhecimento de Deus. E porque essas pessoas que agora recebem o amor são pessoas que já tomaram jeito na sua vida e não se desviam mais do caminho e perseverarão na sua santificação, correndo a carreira de santidade que lhes está proposta, com o olhar firme em Cristo Jesus, autor e consumador da fé. Glória a Deus. Desses 14 versículos, portanto, aí do capítulo 5, né, que faz essa parte, eu despedaçarei, o Espírito de Deus me conduziu a trazer para vocês o versículo 4, onde Deus, falando acerca do seu próprio povo, ele disse: o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. Repitam. Glória a Deus. Às vezes nós encontramos na Bíblia textos como esse, que para nós entendermos, nós temos que deslocar o texto e colocar os elementos desse texto. Esse texto traz 4 elementos, mas eles não estão numa ordem lógica, estão numa ordem literária. Nós temos que tirá-lo da ordem literária e colocá-lo na ordem lógica. A ordem lógica é essa daqui, ó. O primeiro elemento é justamente o final do versículo. Repita: não conhecem ao Senhor. O próprio assim chamado povo de Deus não conhece a Deus. Repitam. Isso é um fator muito importante naquela realidade dita por Jesus em Mateus 22:14, que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Os muitos chamados são crentes, portanto, assim chamados povo de Deus, mas que não conhecem a Deus, que começaram a conhecer a Deus, que começaram a experimentar Deus em suas vidas por uma conversão, mas não perseveram mais neste conhecimento, colocam de lado este conhecimento.
não julgam importante conhecer o Senhor e passam a ser enganados pela sua própria alma e consciência corruptas, que, olha, o que você conhece de Deus já está bom, não precisa conhecer mais nada não. Não precisa conhecer mais nada. E é por isso que quando Deus falar aqui mais de conhecimento em Oséias, vai dizer que o conhecimento tem que prosseguir, o conhecimento tem que continuar, o conhecimento tem que aumentar. No contexto bíblico, o conhecimento tem que crescer. O apóstolo Pedro escreveu, 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento. E nesse mesmo capítulo, nessa mesma epístola, no capítulo 1, Pedro coloca o conhecimento entre coisas que devem existir em nós e estar em nós sempre aumentando. Aumentando. Para quê? Para que a gente possa, dessa forma, confirmar que nós não somos apenas chamados, mas que somos chamados e eleitos, como eu falei aqui na quarta-feira. Confirmar nossa vocação e eleição. Os muitos chamados têm vocação, mas não têm eleição. E por isso eles rejeitam o conhecimento, e por isso eles são esse próprio povo de Deus, assim chamado povo de Deus, que não conhece a Deus. O próprio Deus disse aqui acerca do seu povo: não conhecem ao Senhor. Não conhecem ao Senhor. O povo que não conhece ao Senhor é o povo que vai se tornando crente carnal, é o povo que vai se tornando crente religioso, que vai se tornando ritualista, que vai se tornando místico, cheio de misticismo, cheio de sincretismo, ou de, por outro lado, de emocionalismo, de sentimentalismo, porque não conhecem o Senhor. Então, eles passam a ser religiosos. E as palavras mais duras de Jesus foi dirigida a religiosos. As palavras mais duras de Jesus não foram dirigidas a nenhum outro tipo de pecador, foi dirigida a religiosos. Religião é um estado de pecado no qual as pessoas se acostumam, pensando que por essa religiosidade eles estão salvos. E Jesus chama eles de raça de víboras, cobras venenosas, hipócritas, sepulcros caiados, e em João 8 de filhos do diabo. Não conhecem a Deus. Para religiosos, e Jesus disse isso para religiosos, não religiosos frequentadores de sinagogas naquela época, não. Ele falou aquilo para os pastores dos judeus naquela época. Os sacerdotes, escribas e fariseus que pregavam, que tinham o ministério da palavra para o povo, que pregavam para o povo, que eram considerados pelo povo homens de Deus, grandes homens de Deus. E Jesus chamou eles todos de filhos do diabo. E de todos esses atributos, coisas que Jesus não falou para Maria Madalena, coisas que Jesus não falou para Zaqueu, coisas que Jesus não falou para nenhum outro pecador, mas para esses ele falou. Ele foi bem austero. Por que ele foi austero com os religiosos? Porque o religioso é aquele que pensa que conhece Deus, mas não conhece, está longe desse conhecimento. Os muitos chamados têm essa tendência de se tornar religiosos, e eles têm repugnância ao conhecimento de Deus, a conhecer a Deus. Eles não querem conhecer a Deus, eles não são ensináveis na palavra de Deus, eles rejeitam o ensinamento, não são discípulos de Cristo, e por isso não estarão no céu. É um povo que se chama
povo de Deus, se chama crente, se chama evangélico, mas não conhece Deus. Então o primeiro elemento do versículo é esse, repitam, não conhecem ao Senhor. Segundo elemento do versículo, pelo fato deles não conhecerem o Senhor, repita depois de mim aí, um espírito de prostituição está no meio deles. O próprio assim chamado povo de Deus, vivendo sob o domínio do diabo. Repitam. O diabo domina toda religiosidade. Por isso nós temos que entender sempre o contraste entre espiritualidade e religiosidade. Jesus nos forma homens espirituais. A religião transforma homens espirituais em homens carnais. A religiosidade é carnal. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele falou no final do capítulo 2, o que é o homem natural, o homem não convertido, o que é o homem espiritual, o homem convertido, e no capítulo 3 ele fez uma lamentação. Eu lamento muito, mas eu não posso falar com vocês como pessoas verdadeiramente convertidas, como se vocês fossem homens espirituais, porque vocês são carnais, vocês são crianças em Cristo. Leite vos dei a beber e não alimento sólido que não podia suportar. Se há divisões entre vós, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou desse, eu sou daquele, não é porque sois carnais e andais de um modo completamente humano? Foi a exortação de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 3. Religiosidade, carnalidade e imaturidade é uma região, é uma circunstância espiritual de domínio de Satanás. E por que é chamado aqui de espírito de prostituição? Primeiro, a conotação sexual. Colossenses capítulo 2, tem o último versículo, Colossenses 2, dizendo em resumo que a religiosidade não tem poder contra a sensualidade. Por isso, religiosos estão sempre dando um contra-testemunho de quedas na área sexual. Não se seguram, não seguram o facho, não seguram a sua onda, não tem domínio próprio e não tem fidelidade, nem à esposa, nem a cônjuge, nem a Deus, nem a palavra. Caem na sensualidade, caem na prostituição, caem no adultério, caem na masturbação, caem na promiscuidade sexual. Porque a religiosidade não tem poder contra a sensualidade. Para vencer os pecados sexuais, para vencer a promiscuidade no mundo, para vencer a promiscuidade ou toda inclinação pessoal que alguém tenha de promiscuidade, qualquer inclinação nesse sentido, a única vitória para isso é sendo homens espirituais, é sendo mulheres espirituais, é sendo pessoas verdadeiramente nascidas de novo e que santificam as suas vidas todos os dias. E todos os dias meditam profundamente na palavra de Deus. Aí se vence a sensualidade. Agora com religiosidade, não vence sensualidade não. Por isso, no meio dos religiosos, há um espírito de prostituição. Agora a conotação espiritual desse espírito de prostituição, é quando essa prostituição significa trair Jesus com o mundo. Se você se chama igreja, é esposa de Cristo. E se você ama o mundo e tem ídolos do mundo,
está traindo o seu marido. E Jesus não tem uma esposa traidora. Jesus tem uma esposa fiel. Quem ama o mundo trai Deus. Quem ama o mundo não está nele o amor do Pai. 1 João capítulo 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O mundo passa bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nas nossas Bíblias está escrito infiéis, mas Tiago não disse infiéis. Em Tiago 4,4, ele chamou ali crentes de adúlteros, porque estavam praticando adultério espiritual ou prostituição espiritual ao amar o mundo. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem se constitui amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Quem é de Deus não é do mundo, e quem é do mundo não é de Deus. Deus e o mundo são coisas que não se misturam. E pronto. Misturou? Espírito de prostituição, domínio de Satanás. O próprio povo de Deus não tem conhecimento de Deus, por isso não estão cheios de Deus, mas estão cheios de mundo. Cheios de mundo. Tem crente indo até a The Town, a Rock in Rio, a show de música mundana. Estão mundanizados. O mundo entrou neles. Se o mundo entrou, é porque o Senhor saiu. Isso é apostasia. Quem é de Deus não é do mundo. Quem é do mundo não é de Deus. Quem é de Deus não aprecia nenhuma nota de música do mundo. Quem é de Deus não fica vendo novela do mundo. Novela cheia de prostituição, de adultério, de traição, de homossexualismo, de lesbianismo. Quer ver coisas de Satanás? Você não conhece Deus. Está gostando das coisas de Satanás? Você não é de Deus. Um espírito de prostituição está no meio desse povo. Que quer chorar na igreja e depois se alegrar nos shows do mundo, nas coisas do mundo, nos entorpecentes do mundo. Não? Luz e trevas não se misturam. Ou é luz ou é trevas. Então, dois primeiros elementos: não conhecem a Deus, e por não conhecerem a Deus, são dominados pelo diabo. O diabo domina a religiosidade. Deus domina a espiritualidade. O diabo domina a religiosidade. Terceiro ponto: o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. Repitam. Aqui tem duas coisas. A primeira é o procedimento. O próprio assim chamado povo de Deus vivendo em pecado. Repita. Como que o próprio povo de Deus está vivendo em pecado? Pensando em coisas pecaminosas, em ideias erradas, acolhendo mentiras na sua cabeça.
E isso passa a sair pela sua boca, falando coisas iníquas, coisas blasfemas, coisas erradas, vivendo de maneira errada, se comportando de maneira errada, se conduzindo na vida de maneira errada, indecente, etc., procedendo de modo errado, como filhos de Deus jamais deveriam proceder. A espiritualidade é provada no procedimento. E o procedimento da religiosidade é o mesmo procedimento de todo mundano e de todo aquele que vive no mundanismo. É um procedimento torpe, é um procedimento tenebroso, é um procedimento de trevas. O que Deus está falando aqui, que a forma como esse povo, que se chama de meu povo, está procedendo, a forma como eles estão vivendo no seu dia a dia, não é o jeito que eu quero. Esse procedimento deles não é um procedimento santo. É um procedimento desviado. É um procedimento afastado da verdade, afastado da palavra, afastado da santidade. A palavra de Deus tem que mudar o nosso procedimento. A palavra de Deus tem que renovar a nossa mente, eliminando todo o pensamento, ideia, doutrina que não é de Deus, implantando a verdade aqui, enchendo a nossa mente para que o abrir da nossa boca só saia a palavra de Deus, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas somente a que for boa e que traga edificação a quantos ouvem. E Jesus é quem disse: cada um prestará contas de cada palavra que sair da sua boca. E essa palavra, implantada na nossa mente e que sai pela nossa boca, se manifesta visivelmente no nosso procedimento, no nosso jeito de viver, no nosso comportamento, na nossa conduta de vida. Porque esse povo que não conhece a Deus, mas que é chamado povo de Deus, vivendo em pecado, achando o pecado normal, tá? Achando o pecado normal. Esses dias eu falei com um aluno, porque eu vi aqui aqui no seminário, em umas redes sociais, as propagandas de uma igreja aí determinada aqui em Anápolis, né? Sobre casais, encontros de casais, e assim, e o título era Famílias Curadas. Aí eu peguei o celular e mostrei para o aluno, um amigo meu, né? Tá vendo essas fotografias aqui? Eu conheço esse povo tudinho. Esse aqui é casado 3 vezes, essa mulher aí é a 3ª mulher dele. Tá vendo esse outro aqui casado 2 vezes, essa aqui é a 2ª mulher dele. Pastor, dando seminário de família, famílias curadas. Isso aqui é famílias endemoninhadas e não curadas. Essa mulher não é dele. Essa mulher não é desse outro aqui também não. Ah, mas está num seminário de famílias curadas. Aí tira a fotografia de terno e gravatinha, tudo bonitinho, com a mulher bem botocada do lado. Tá? Toda produzida, aí famílias curadas. Que família curada, uma onda? Famílias endemoninhadas, porque estão em pecado, estão vivendo em pecado, mas se acostumaram tanto com esse pecado, que eles mesmos já acham tão normal, que continuam ainda sendo pastores e aceitos nessas igrejas, e pelas pessoas que os conhecem muito bem da história, de famílias fracassadas, por divórcio, por adultério, por prostituição. Mas aí está aí, dando um seminário hoje de famílias curadas. Ah, mas que hipocrisia, como o diabo está nadando de braçada nessas igrejas. Mas elas estão muito ricas, ricas e abastadas, tem de tudo. É a igreja de Laodiceia, e não sabe que são miseráveis, pobres, cegos e nus, porque estão fora do evangelho há muito tempo. Isso é muito sério. O proceder deles não é de acordo
com a palavra de Deus. É um procedimento desviado da verdade. E ficam por aí pregando que querem defender família. O nosso propósito é defender família. Defender família com adultério? Defender família com divórcio? Defender família com terceiro, quarto, quinto casamento? Isso não defende família, não. Isso é coisa do diabo. A Bíblia diz que homens de Deus são casados uma só vez, maridos de uma só mulher. E não é isso que está acontecendo aí nesse meio dito gospel que existe hoje por aí. Muito cuidado. E o quarto elemento pega essa mesma frase: o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. Repitam. O próprio assim chamado povo de Deus vive em situação irreversível de pecado. Repita. Eles entraram numa determinada situação de pecado que não tem mais volta. Não tem como desfazer o que fizeram. É como um pacto com Satanás. Não tem mais como voltar. Que coisa séria Deus está falando aqui, ó. O proceder desse povo não lhes permite mais voltar para o seu Deus, e por isso Deus diz assim: olha, por isso que eu estou abrindo mão deles, deixa que a Assíria venha destruí-los. Amaram o mundo, o próprio mundo será a destruição deles. Que coisa séria, irmãos. Por isso que eu falei no início, o que Jesus disse: vigiai e orai, para não entrar nessa situação de pecado. Porque muita gente que entra nessa situação se torna tão envolvido e preso por essa situação que não tem mais volta. Não volta mais para Deus. E eles não podendo mais voltar para Deus, ele pensa que Deus se volta para eles, que Deus vai aceitando a situação do jeito que está, porque Deus é bonzinho. Deus não aceita a situação de pecado, não. Deus nos tira da situação de pecado e não aceita a nossa situação de pecado. Portanto, esses são os 4 elementos aqui desse versículo 4, nessa ordem lógica. A maioria do assim chamado povo de Deus não conhece a Deus. Por não conhecerem a Deus, o domínio de Satanás está neles, um espírito de prostituição. O procedimento deles é desviado, e esse procedimento não lhes permite mais voltar para o seu Deus. Entraram numa situação irreversível de pecado. É sério, não é? É sério ou não é? Pense sobre isso, ore sobre isso, medite sobre isso. Reflexão é o que fazemos diante de um espelho, onde vemos a nós mesmos. A palavra de Deus é o espelho, para cada um ver a si mesmo. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Veja na palavra o seu próprio reflexo de como está, e tome posição de santificação na sua vida, em nome de Jesus.